Olá, cursistas! Iniciamos com esta videoaula o estudo de mais um conteúdo importante para a sua formação na pós-graduação em Educação do Campo. Eu sou a professora Tielen Reis, mestranda em Geografia e especialista em Educação à Distância aqui pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Trabalharei com vocês a disciplina Organização Nacional da Educação no Campo. O objetivo do estudo dessa disciplina é que vocês conheçam a estruturação nacional das escolas do campo. Para atingirmos nosso objetivo, peço que leiam o material didático disponível na sala da disciplina e registrem suas dúvidas nos fóruns, pois assim poderei ajudá-los na aquisição de conhecimento. Alunos, a organização do sistema educacional brasileiro ocorre por meio dos sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, instituída pela Lei nº 9.394 de 1996, são as leis que regem o sistema educacional brasileiro em vigor. A atual estrutura do sistema educacional regular no Brasil consiste na educação básica, que compreende a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e a educação superior. Os municípios têm a função educacional de atuar no ensino fundamental e na educação infantil. Já os estados e o Distrito Federal são responsáveis pelo ensino fundamental e ensino médio. E o governo federal exerce uma função redistributiva e supletiva na educação, devendo prestar assistência técnica e financeira aos estados e conduz às universidades federais, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como deve organizar o sistema de educação superior no país. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é realizada em creches para crianças com até 3 anos de idade e nas escolas pré-escolares para crianças de 4 a 6 anos. O ensino fundamental, com duração mínima de 9 anos, é obrigatório e gratuito na escola pública, devendo o poder público garantir sua oferta para todos, inclusive aos que não tiverem acesso na idade própria para o mesmo. Já o ensino médio, etapa que finaliza a educação básica, tem duração de 3 anos e oferece uma formação geral ao educando, podendo incluir programas de preparação geral para o trabalho e, de forma facultativa, a habilitação profissional. Além do ensino regular, a educação formal possui as seguintes modalidades específicas: a educação especial para portadores de necessidades especiais, a educação de jovens e adultos para aqueles que não tiverem acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria para os mesmos. A educação profissional está integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, às ciências e à tecnologia, com o objetivo de conduzir ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. O ensino de nível técnico é ministrado de forma independente do ensino médio regular. Este, entretanto, é requisito para a obtenção do diploma de técnico. Já a educação superior abrange os cursos de graduação nas diferentes áreas profissionais, que são disponíveis aos candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados dentro do número de vagas em processos seletivos específicos. A pós-graduação também faz parte do nível superior de educação e compreende programas de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Deixa eu voltar. Com a Lei de número 9.394, a LDB, o grande objetivo tornou-se normatizar o sistema educacional e garantir acesso igualitário para todos com relação à educação. Essa lei, de forma geral, oferece um conjunto de definições políticas que orientam o sistema educacional e introduz mudanças importantes na educação básica do Brasil.
Desse modo, a nova proposta para a educação brasileira tem como meta a democratização e universalização do conhecimento básico, oferecendo educação e cuidado com a escolarização, assumindo um caráter intencional e sistemático que oferece uma atenção especial ao desenvolvimento intelectual, sem descuidar de outros aspectos como o físico, o emocional, o moral e o social. A Constituição de 1988 também foi um marco para a educação brasileira, porque motivou uma ampla movimentação da sociedade em torno da garantia dos direitos sociais e políticos, dentre eles o acesso de todos os brasileiros à educação escolar, com uma premissa básica da democracia. Ao afirmar que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, ergueu os pilares jurídicos sobre os quais viria a ser edificada uma legislação educacional capaz de sustentar o cumprimento desse direito pelo Estado brasileiro. No bojo desse entendimento, a educação escolar do campo passa a ser abordada como segmento específico, com implicações sociais e pedagógicas próprias. A LDB reconhece em seus artigos a diversidade sociocultural e o direito à igualdade e à diferença, possibilitando a definição de diretrizes operacionais para a educação rural, sem, no entanto, romper com um projeto global de educação para o país. E foi por meio da Emenda Constitucional número 14 e da Lei número 9.494 de 1996, foi instituído o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. Esse fundo acelerou o processo de universalização do acesso ao ensino fundamental, redistribuindo recursos financeiros para o financiamento dessa modalidade de ensino em todo o país. Esses recursos variam em função do número de alunos efetivamente matriculados em cada sistema de ensino, definindo valores diferenciados para as modalidades em que os gastos são maiores, o que beneficiou a educação nas escolas localizadas em zonas rurais, mas não o suficiente para reverter o quadro de abandono em que essas se encontravam. Em 2001, foi promulgado o Plano Nacional de Educação, a Lei nº 10.172 de 2001, o qual, embora estabeleça em suas diretrizes o tratamento diferenciado para a escola rural, recomenda, numa clara alusão ao modelo urbano, a organização do ensino em séries, a extinção progressiva das escolas unidocentes e a universalização do transporte escolar. Observe-se que o legislador não levou em consideração o fato de que a unidocência em si não é um problema, mas sim a inadequação da infraestrutura física e a necessidade de formação docente especializada exigida por essa estratégia de ensino. As diretrizes operacionais para a educação básica das escolas do campo, aprovadas também em 2001 pelo Conselho Nacional de Educação, representam um importante marco para a educação do campo, porque contemplam e refletem o conjunto de preocupações conceituais e estruturais presentes historicamente nas reivindicações dos movimentos sociais. Dentre elas, o reconhecimento e a valorização da diversidade dos povos do campo, a formação diferenciada de professores, a possibilidade de diferentes formas de organização da escola, a adequação dos conteúdos às peculiaridades locais, o uso de práticas pedagógicas contextualizadas, a gestão democrática, a consideração dos tempos pedagógicos diferenciados, a promoção, através da escola, do desenvolvimento sustentável e do acesso aos bens econômicos, sociais e culturais.
O decreto de número 6.755, de 29 de janeiro de 2009, constituiu-se como uma referência importante na história da educação do campo, ao instituir a Política Nacional de Formação do Magistério da Educação Básica e disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, no fomento a programas de formação inicial e continuada. O marco na consolidação da educação do campo é a instituição do Decreto número 7.352, de 4 de novembro de 2010. Ele dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. O decreto destaca os princípios da educação do campo, tais como o respeito à diversidade, a formulação de projetos políticos pedagógicos específicos, o desenvolvimento de políticas de formação profissional da educação e a efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo. Ressalta também a instituição da Comissão Nacional de Educação do Campo, o CONEC, criada em novembro de 2007, órgão colegiado cuja finalidade é auxiliar o Ministério da Educação na formação, implementação e acompanhamento dessa política. Esta comissão se constitui de representantes de todas as secretarias do MEC, do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da UNDIME, União Nacional de Dirigentes Municipais da Educação, do CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, e de movimentos sociais e sindicatos do campo, com representação nacional. Em 2010, por meio do decreto número 7.352, a educação do campo é reconhecida como uma política pública, no qual reconhece a população do campo, agricultores familiares, extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzem suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. Em seus princípios, essa política destaca a educação do campo como valorização da identidade da escola do campo, por meio de projetos pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação do calendário escolar às fases de ciclo, do ciclo agrícola, e a condições climáticas e controle social da qualidade da educação escolar mediante a efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo. Sem dúvidas, as políticas públicas conquistadas através de muita luta dos movimentos sociais e dos povos do campo são extremamente importantes para constituir a educação do campo. Porém, não podemos deixar de fazer a crítica a essas políticas, pois, como colocado anteriormente, a educação do campo não estabelece somente pela educação escolar. A questão agrária tem relação direta com a educação do campo. Quando ocorrem retrocessos fora do âmbito da educação, estes estão intimamente ligados com o desmanche da educação do campo. Pois bem, agora que já falamos um pouco sobre a organização escolar brasileira, vamos aprofundar nossos estudos para análise do Sistema Nacional de Educação. Em primeiro lugar, trata-se de construir um verdadeiro sistema, isto é, um conjunto unificado que articula todos os aspectos da educação no país inteiro, com normas comuns válidas para todo o território nacional e com procedimentos também comuns,
visando a assegurar educação com o mesmo padrão de qualidade para toda a população do país. Não se trata, portanto, de se entender o Sistema Nacional de Educação como um guarda-chuva com a mera função de abrigar 27 sistemas estaduais de ensino, incluindo o Distrito Federal. O próprio Sistema Federal de Ensino, e no limite, 5.565 sistemas municipais de ensino supostamente autônomos entre si. As funções normativas e deliberativas do sistema serão exercidas pelo Conselho Nacional de Educação. Pensado como um órgão das características de autonomia, representatividade e legitimidade, como uma instância permanente e renovada por critérios e periodicidades distintos daqueles que vigoram no âmbito da política partidária. O CNE estará, se não imune, pelo menos não tão vulnerável aos interesses da política miúda. Em analogia com o campo político, essa instância exerce as funções correspondentes ao Legislativo e Judiciário, pois, além de baixar as normas de funcionamento do sistema, julga as eventuais pendências e decide, em última instância, sobre os recursos das instâncias inferiores. Assim sendo, trata-se de um órgão de Estado e não de governo. Deve, pois, como ocorre com os poderes legislativo e judiciário, gozar de autonomia financeira e administrativa, não podendo ficar, como hoje ocorre, na dependência total do Executivo. Como órgão de Estado, sua composição não deve ocorrer por representações das entidades sociais que, de alguma forma, se ligam à educação, o que acabaria por lhe conferir um caráter corporativo. Isso quer dizer que o critério de indicação dos membros do CNE deve ter como base as qualificações decorrentes da experiência no campo da educação, independente de seu vínculo maior ou menor com este ou aquele tipo de instituição, assim como neste ou aquele nível de modalidade de ensino. Na construção do Sistema Nacional de Educação, deve-se ter como referência o regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme disposto na Constituição Federal. Na repartição das responsabilidades, os entes federativos correrão na medida de suas peculiaridades e de suas competências específicas, consolidadas pela tradição e confirmadas pelo arcabouço jurídico. Assim, as normas básicas que regularão o funcionamento do sistema serão de responsabilidade da União, consubstanciadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o PNE, traduzidas às especificidades das medidas estabelecidas no âmbito do CNE. Os Estados poderão expedir legislação complementar, adequando as normas gerais a eventuais particularidades locais. O financiamento do sistema será compartilhado pelas 3 instâncias, conforme o regime dos Fundos de Desenvolvimento Educacional. Assim, além do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, que deverá ser aperfeiçoado, cabe criar também um Fundo de Manutenção da Educação Superior, o Fundes. Se no caso do Fundeb, a maioria dos recursos provém de estados e municípios, cabendo à União um papel complementar em relação ao Fundes. A responsabilidade da União será dominante. Entretanto, os estados apenas em caráter complementar, limitando-se aos casos de experiência já consolidada na manutenção de universidades. A formação de professores e a definição da carreira e condições de exercício docente constituem algo que dificilmente pode ser confiado aos municípios. Com efeito, a própria LDB, pelo inciso 5º do artigo 11, os impede de atuar na formação de professores, uma vez que poderão se dedicar a outros níveis de ensino ulteriores ao fundamental. Assim, entende-se
que somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez que a formação de professores ocorre, como regra, no nível superior e transitoriamente no nível médio. Essa atribuição escapa aos municípios. Segue-se que as questões relativas ao magistério constituem matéria de responsabilidade compartilhada entre União e Estados. A responsabilidade principal dos municípios incidirá sobre a construção e conservação dos prédios escolares e seus equipamentos, assim como sobre a inspeção de suas condições de funcionamento, além, é claro, dos serviços de apoio, como merenda escolar, transporte escolar, entre outros. Efetivamente, são esses os aspectos em que os municípios têm experiência consolidadas. Estes, de modo geral, estão equipados para regular, por uma legislação própria, a ocupação e uso do solo. Rotineiramente, cabe às prefeituras examinar projetos relacionados aos mais variados tipos de construção, verificando sua adequação à finalidade da obra a ser construída. Assim, quer se trate de moradias, de hospitais, de restaurantes, de igrejas, o órgão municipal irá verificar se o projeto atende às características próprias do tipo de construção, preconizando à luz da finalidade de que lhe cabe cumprir. Ora, é evidente que, em se tratando das escolas, as prefeituras também podem cumprir sem qualquer dificuldade essa função. Obviamente, isso não impede que os municípios assumam, em caráter complementar e nos limites de suas possibilidades, responsabilidades específicas no campo educacional, mesmo no âmbito daquelas funções que cabem prioritariamente aos estados e à União. Em suma, o Sistema Nacional de Educação integra e articula todos os níveis e modalidades de educação com todos os recursos e serviços que lhes correspondem, organizados e geridos em regime de colaboração por todos os entes federativos sob a coordenação da União. Fica claro que a repartição das atribuições não implica a exclusão da participação dos entes, os quais não cabe a responsabilidade direta pelo cumprimento daquela função. Eles participam por meio de respectivos colegiados, acompanhando e apresentando subsídios que venham a tornar mais qualificadas as decisões tomadas, e assumirão responsabilidades diretas nos aspectos que lhes correspondem por meio das secretarias e conselhos estaduais de educação e das secretarias e conselhos municipais de educação, sempre que tal procedimento venha a ocorrer para a flexibilização e a maior eficácia da operação do Sistema Nacional de Educação, sem prejuízo evidente do comum padrão de qualidade que caracteriza o Sistema Nacional de Educação. Por fim, e com certeza, o mais importante, deve-se considerar com todo cuidado o problema do conteúdo da educação a ser desenvolvido no âmbito de todo o sistema. Conforme os documentos legais, a começar pela Constituição Federal e LDB, a educação tem por finalidade pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Levando-se em conta que esses fins se referem-se indistintivamente a todos os membros da sociedade brasileira, considerados individualmente, podemos interpretar, como Gramsci, 1975, que o objetivo da educação é conduzir cada indivíduo até a condição de ser capaz de dirigir e controlar quem dirige. Fica claro que tal objetivo não poderá ser atingido com currículos que pretendem conferir competências para a realização das tarefas rotineiras demandadas pela estrutura ocupacional, concentrando-se apenas na qualificação profissional e secundarizando o desenvolvimento da pessoa e do preparo para a cidadania.
há uma íntima relação entre os conceitos de Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de Educação. Isso porque o sistema resulta da atividade sistematizada e a ação sistematizada é aquela que busca intencionalmente realizar determinadas finalidades. É, pois, uma ação planejada. Sistema de ensino significa, sim, uma ordenação articulada dos vários elementos necessários à consecução dos objetivos educacionais preconizados para a população a qual se destina. Supõe, portanto, o planejamento. Ora, se sistema é a unidade de vários elementos reunidos intencionalmente, de modo a formar um conjunto coerente e operante, as exigências de intencionalidade e coerência implicam que o sistema se organize e opere segundo o plano. Consequentemente, há uma estreita relação entre sistema de educação e plano de educação. Se o desenvolvimento do sistema educacional é condicionado pelo plano de educação, no âmbito do qual se definem as metas e os recursos com os quais o sistema opera, a viabilidade do plano de educação depende do sistema educacional, pois é nele e por ele que as metas previstas poderão se tornar realidade. Podemos dizer que a formulação do Plano Nacional de Educação se põe como uma exigência para que o Sistema Nacional de Educação mantenha permanentemente suas características próprias. Com efeito, é preciso atuar de modo sistematizado no sistema educacional. Caso contrário, ele tenderá a distanciar-se dos objetivos humanos, caracterizando especificamente como estrutura, que é o resultado coletivo não intencional de praxes intencionais, individuais. Com isso, o funcionamento do sistema acaba caindo numa rotina em que as ações se tornam mecânicas, automáticas, rompendo-se o movimento dialético, ação, reflexão, ação, que é condição sine qua non da educação sistematizada e, portanto, da prática educativa própria do sistema educacional. Isso porque o modo de existência do homem e tal qual é a praxe que se estrutura em função de determinado objetivo ou objetivos, não se encerra com sua realização, mas traz a exigência de realização de novos objetivos, projetando-se numa nova praxis. Portanto, para que o sistema permaneça vivo e não denegere em simples estrutura, burocratizando-se, é necessário manter continuamente, em termos coletivos, a intencionalidade das ações. Isso significa que em nenhum momento se deve perder de vista o caráter racional das atividades desenvolvidas. E o plano educacional é exatamente o instrumento que visa introduzir racionalidade na prática educativa, como condição de se superar o espontaneísmo e as improvisações, que são o oposto da educação sistematizada e de sua organização na forma de sistema. Cursistas, encerramos aqui a primeira aula da disciplina Organização Nacional da Educação no Campo. Te espero na próxima videoaula, onde abordaremos sobre gestão educacional, financiamento e gestão orçamentária da educação do campo. Até lá!